Hoje nós vamos falar sobre a transformada de Laplace. O primeiro passo é a definição. A transformada de Laplace é definida como uma função S que é igual à transformada de uma função de t. Ou seja, a gente vai aplicar isso na integral definida de 0 a mais infinito da função de t, que vai multiplicar pelo e elevado a menos st dt. Nesse exemplo, usamos a f de t como e elevado a t, sendo que o s daqui vai ser maior do que a. Substituímos na integral de dt. Aplicando, como ele vai para o infinito, nós aplicamos o limite, colocando o infinito como constante, como vemos aqui, ó, n igual a mais infinito, substituindo o n. Ao realizamos a integral, sendo essa função aqui, depois no limite, de n até 0. Em seguida, nós vamos substituir eles como o t, trazendo essas duas funções. Sendo essa primeira, como S é maior que A, então vai ser um menos infinito. Por isso fica E elevado a menos infinito, que dá 1 sobre mais infinito, que vai dar igual a 0. Já essa segunda, como é o 0, vai ficar um menos desse daqui, 1 de A menos S. Só que como temos o menos 1 de A menos S, é a mesma coisa que 1 sobre S menos A. Ao substituirmos, logo temos que a f de S é igual a 1 sobre S menos A. Depois de realizar vários tipos dessas integrais, foi criada uma tabela que mostra as funções, que seriam as f de t, e aqui as transformadas, que seriam as f de S. Nesse exemplo, mostramos a transformada do seno de 2t, como tem na tabela, que vai ser igual a que significa, no caso, o 2, dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado, sendo igual ao 2 sobre s ao quadrado mais 4. Bom, depois da definição, nós temos agora algumas propriedades da transformada de Laplace. Dentre elas, nós temos essa primeira aqui. Quando há uma soma de duas funções, é possível fazer a separação de ambas e resolvê-las separadamente. No segundo caso, temos uma função que nela está multiplicada por uma constante. É possível colocar essa constante para fora e resolver uma função. Em seguida, após sendo resolvida essa função, nós multiplicamos pela constante e obtemos o resultado. Nessa terceira e quarta propriedade, nós usamos ela mais pra frente, quando nós formos ver a questão de EDO. Agora nós temos um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós podemos aplicar tanto a primeira como a segunda propriedade. Aqui temos um 3 de E 2t mais o seno de 2t. É possível fazer a separação deles, como podemos ver na primeira propriedade, por serem duas funções distintas. Após a separação das duas funções, podemos colocar a constante 3 para fora e resolver a transformada de e elevado a 2t, que é igual a 1 sobre s menos 2. Como nós já sabemos que o resultado da transformada de seno de 2t é 2 sobre s ao quadrado mais 4, apenas fazemos uma melhor resolução da resposta, ficando 3 sobre s menos 2 mais 2 sobre s ao quadrado mais 4. Em seguida, iremos falar da transformada inversa de Laplace. Esta é a forma que a transformada se baseia. E para continuar, iremos seguir com um exemplo. f de s é igual a 3 sobre s menos 2. Em seguida, aplicamos a transformada inversa do f de s e colocamos a constante 3 para fora. Em seguida, aplicamos a tabela e fim. Nesta tabela, que é a tabela das transformadas, podemos ver como funciona a transformada em si e a sua inversa, que é exatamente o contrário. Aqui temos a função e aqui temos a transformada. Na inversa, temos a transformada e transformamos ela na função. Em seguida, iremos demonstrar um exemplo com as frações parciais. Temos aqui uma fração, que é uma função, e iremos aplicar nela a transformada inversa. Primeiro, como temos uma função de segundo grau, iremos aplicar a Bhaskara e achar suas raízes, para assim poder ser o denominador da fração parcial. Sendo a fração parcial s menos a qualquer constante, a fração parcial aqui seria s menos 2 e s menos 1. Então fica a função igual a sobre s menos a raiz
mais b é S menos a outra raiz encontrada pela básica. Em seguida, aplicamos o MBC de S menos 2 vezes S menos 1 e adotamos o número para S, encontrando assim A e B. Aplicamos A e B na função inicial, fizemos a transformada inversa e encontramos o resultado. Aqui a gente tem a fórmula de translação da transformada de Laplace. E aqui o exemplo. Pela tabela, a gente sabe que a transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. Então, que é um fs. Aí, quando você multiplica por e elevado a 3t, você encontra um f de s menos 3. Que você substitui nesse s aqui, encontrando um 1 sobre s menos 3 ao quadrado. Em seguida, iremos fazer o EDO com Laplace. Temos o seguinte EDO para exemplo. Y' mais 4y igual a 6e elevado a 2x, em que y0 é igual a 8. Aplicamos a transformada do Laplace até encontrar o ys. Em seguida, aplicamos as frações parciais, achamos A e B, aplicamos a partir de A e B já na função a transformada inversa e obtemos o resultado da EDO com Laplace. Aqui nós temos a função degrau. Nessa aqui, o de t menos a, você desliga antes do a. Já nessa aqui, você acrescenta o 1 para você desligar depois do a. Aí fica o menos o de 1 menos o de t menos a. Aqui no exemplo, esse aqui é o g de t e o segundo é o h de t. O g de t você vai desligar depois do a. E o h de t você desliga antes do a. Por isso, fica o g de t vezes 1 menos o de t menos 1, que é o a, e h de t vezes o de t menos 1. Após a função degrau, vemos agora a função pulso. Nessa função pulso, vamos fazer uma rápida análise do gráfico. Usualmente falando, é quando o gráfico desliga, liga e desliga. Vimos aqui através desse sistema que é quando o gráfico só vai existir quando entre A e B, sendo aqui um valor de 1. Vamos agora na prática para fazer uma melhor explicação. Temos aqui agora um exemplo. Nesse exemplo aqui do sistema, vamos fazer o gráfico. Nesse gráfico aqui, o valor será 2 entre 0 e 2. Entre 0 e 2 há uma linha, retilínea. Entre os valores 2 e 3, o valor se aplicará no eixo U de menos 1. E quando t for maior que 3, você aplicará o valor 1. Como nós já sabemos, de acordo com a função degrau, quando nós temos uma função, nesse caso do gráfico, ele vai começar ligando e desligando logo em seguida. Nós podemos aplicar o 2, que é o que está antes, multiplicando de 1 menos u de t menos a, que a nesse caso aqui será 2. Em seguida, nós vamos ter a função pulso, que é a que nós estamos vendo agora, que é aquela que desliga, liga e desliga. Nelas, nós vamos ter um u de t menos a menos um u de t menos b, sendo que aqui é a e aqui é b. Vamos transformar isso aqui, está multiplicando por menos 1 no início, vai ficar de um u de t menos 2 menos um u de t menos 3. Bom, e por final, nós temos a função que desliga e liga, que é essa terceira aqui. Para um t maior que 3, nós temos o 1, que é esse daqui. No final, nós vamos fazer com o 1, que está multiplicando, de 1 de t menos a, que nesse caso aqui é 3. Simplificando a função, nós temos isso daqui. Com base na teoria do segundo teorema, a transformada da função de t menos a de u de t menos a é igual a e elevado a menos a vezes s, que vai ser uma f de s, sendo a transformada do f de t igual a f de s. Partimos para exemplo para poder explicar melhor. A transformada de u de t menos a é 1 vezes u de t menos a. Só que a transformada de 1, como sabemos, é 1 sobre s. Aí a gente tem que colocar, como isso daqui é uma função de t menos a, temos que colocar uma função de t menos a, só que vai passar para cá o mais a, o t mais a no lugar do t.
Só que como não tem t, utilizamos o 1. Sendo a função da transformada de 1, vai dar 1 sobre s, com essa daqui, que é o e elevado a menos as. Já com a inversa, não temos a do t mais a. Temos a do t menos a para substituir no lugar do t. 1 sobre s menos 4 é uma f de s, que é igual a e elevado a 4t, como está na tabela. Só que esse t temos que substituir por t menos 2, porque f de t menos 2 e u de t menos 2 tem que dar esse valor que foi encontrado da f de s sobre t menos 2 no lugar do t, porque é uma função de t menos 2 tendo u de t menos 2. Agora vamos falar sobre a ideal com função pulso, que usa as mesmas ideias do segundo teorema de Laplace que foi explicado anteriormente. Nessa IDEO, temos y' mais y, que vai dar igual a uma função de t, com que a gente aplica como aquela função da grau, encontrando 5u de t menos 1. Substituindo ela na função e aplicando o Laplace em ambos os lados, encontramos essa y de s. Ao realizar a transformada inversa em ambos os lados, descobrimos que isso daqui utilizamos como frações por partes, sendo separada como f de s, encontrando depois o valor de a e b. Substituímos como na f de s, realizando a transformada inversa do Laplace e aplicamos na função depois com a e menos s. Logo, obtemos a y de t, e aqui é a solução dele quando é 0 e quando é 1, como foi determinado anteriormente pela função da grau.